Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lab Empresarial, nosso podcast sobre conteúdos empresariais, no qual em cada episódio eu trago um especialista de uma área diferente para a gente bater papo, trazer alguns insights. Hoje nós estamos aqui com a Ana Guimarães, que é especialista em controladoria jurídica, muito atuante na área de gestão de empresas. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Eu chamei ela para a gente bater um papo sobre KPIs, né, os famosos indicativos de performance e de desempenho. Por quê? Porque na atuação do escritório, lidando com clientes, principalmente na área de conflitos societários, nós sabemos que muitos conflitos surgem através de uma ausência de transparência no papel, na responsabilidade de cada um, no alinhamento de expectativas, e nós sabemos que muitos desses conflitos poderiam ser evitados através de uma clareza maior nesse alinhamento de expectativas, nesses arranjos entre os sócios. Então, Ana, eu queria começar te dando as boas-vindas, dizer que é muito bom ter você aqui para a gente bater esse papo e espero que traga bons insights para todo mundo que está nos ouvindo agora. Sim, obrigada. Para a gente começar nivelando o conhecimento do pessoal sobre o tema, o que são KPIs? Né? Para que servem os KPIs? Bom, KPIs nada mais são do que métricas para acompanhar desempenho. Seja desempenho pessoal ou seja o desempenho de determinado projeto dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar, né? Aqui a gente vai focar mais na relação entre sócios, mas são métricas de desempenho. E eu acho legal a gente olhar para KPI como se ele fosse um caminho, um processo para a gente chegar a determinado objetivo, determinada meta. Geralmente, assim, os sócios, eles pensam, uma empresa no geral, eu tenho um objetivo, como que eu quero chegar? Objetivo X, eu quero diminuir em X% os meus gastos com determinado procedimento, determinado processo dentro da empresa. Como que eu vou chegar até lá? Ele vai estabelecer metas ao longo do caminho para chegar nessa meta maior e ele vai acompanhar essas metas pelos KPIs. Então, são os KPIs que vão direcionar ali os sócios para a gente tá chegando perto do nosso objetivo, a gente não tá chegando, a gente tem que modificar a nossa rota, a gente pode manter como tá, e aí a gente pode falar isso em relação tanto à performance das pessoas que estão executando essas pequenas metas para chegar no objetivo final, quanto os próprios resultados, né? Porque aqui a gente fala de KPI, de desempenho de sócios entre si, o que cada um tá fazendo para chegar naquele objetivo, ou a gente pode analisar exatamente aquilo que foi feito e o que gerou de resultado. Acho que assim a gente consegue visualizar a KPI de uma forma mais assim, abrangente e mais clara, né? Ele como um meio para se chegar a determinado objetivo. E acho que é muito importante a gente também ver KPI não como algo estático, sabe? Talvez isso que você mencionou sobre comunicação, tentar entender o que pode ser feito dentro da empresa, é um ponto muito... Acho que é o ponto principal, porque às vezes as pessoas pensam que vão fazer um KPI para acompanhar determinada questão, nunca mais vão olhar para ele, vão deixar ele ali, trabalhando sozinho, e vão chegar lá no final e vão ver que não alcançou a meta que desejava, porque não olhou efetivamente para aquele dado que o KPI estava te trazendo, né? Efetivamente aquele resultado que o KPI estava te mostrando. Acho que isso é um ponto de atenção, principalmente quando a gente fala dessa relação de sócios. Essa comunicação e acompanhamento contínuo daqueles KPIs que eles planejaram entre si, para poder atingir a meta que eles queriam. Perfeito. Eu acho que nesse sentido que você falou de performance, né, de planejamento, entra muito numa questão de estruturação, de estratégia, porque o que acontece? O que eu vejo na prática? Você já deve ter visto muito disso também na área de gestão de empresas, aqueles sócios, gestores de um modo geral, que ficam muito presos no operacional. Né? Então, eles ficam limitados àquele famoso apaga-incêndio, porque eles precisam lidar diariamente com burocracias, coisas urgentes, com o operacional como um todo, e acabam não tendo um tempo para lidar de forma estratégica com a questão do planejamento, da estruturação. Estratégia mesmo. Exatamente, da estruturação do próprio negócio. Você acha que os KPIs são um bom caminho para quem quer começar uma estruturação mais... um planejamento mais estratégico, sair um pouco desse apaga-incêndio do operacional para que de fato vá por esse caminho? Não, com certeza. KPI é o quê? Você analisar dados. E é importante a gente frisar isso, porque de nada adianta você criar KPIs se você não vai ter como trazer o conteúdo para ele, né? Por exemplo,
Aí você vai conseguir trazer exemplos bem mais claros de relação entre sócios do que eu, mas suponha que eles desejem ali uma empresa, 2 sócios com vendas de produtos cosméticos. E eles falam, a gente quer aumentar o nosso faturamento até junho em X. Ok. Como que ele vai medir se esse faturamento está aumentando ou não? Ele tem um repositório dessas informações? Essas informações estão centralizadas aonde? E aí aqui a gente não precisa pensar num mega sistema que vai trazer tudo perfeito. Não, ele tem uma planilha Excel preenchida corretamente com todos os vendedores que ele tem, quanto cada um vende, qual que é o período que mais vende, qual a região que mais vende, esse tipo de informação que ele vai colher com o próprio exercício ali do trabalho dele. A partir do momento que ele tem esse repositório de informações, ele pode pensar nos KPIs que ele vai criar para fazer essa análise final. Então, o que pode aumentar o meu faturamento até junho? Se eu percebi que em janeiro eu vendo mais por isso. Eu percebi que no mês do consumidor, não lembro qual eu vendo mais também por isso. Nesse mês aqui eu já tenho uma queda. Esse meu vendedor vende mais do que o outro. Isso é um KPI. Qual vendedor meu vende mais? E por que ele vende mais do que o outro? Ele vai, primeiro, ver se ele tem um repositório de dados para criar os KPIs e depois ele acompanha esses KPIs que ele vai ter efetivamente a visão estratégica do negócio dele. Ele não precisa ficar lá, ele botando a mão na massa para pensar qual vendedor está vendendo mais e o que ele tem que fazer para fulano vender mais. Os próprios dados vão trazer essa resposta para ele e ele vai gerenciar. O que é, assim, né, em regra, a função de gestores e sócios deveria ser essa, engajar e gerenciar para que as pessoas possam executar de fato o que elas têm que fazer ali, né? Então, não necessariamente os dados são só objetivos, né? Só números. Não. Mas eles são subjetivos, qualitativos, porque eles trazem também algum insight sobre o porquê de certos fatores acontecerem dentro do negócio. Assim, os dados em si, eles serão objetivos porque eles precisam... Eu não consigo, por exemplo, medir... vamos dizer, sentimentos e como que as pessoas são. Esse vendedor, ele é muito simpático. Então, por isso que ele vende tal coisa. Eu chego a essa conclusão a partir de um dado objetivo. Então, se eu tenho o vendedor Lucas e o vendedor João. O João vende 5, o Lucas vende 20. Por que o Lucas vende 20? Aí é uma análise, né, subjetiva que o gestor vai fazer, mas ele tem o dado ali para ele. Então, ele tem o KPI ali para ele. KPI, qual é o volume de vendas entre João e Lucas? Esse é o KPI. Quais são os dados? João vende 5, Lucas vende 20. Qual que é a conclusão que eu cheguei? O Lucas é um melhor vendedor. Então, aí eu consigo analisar o desempenho dele, analisar se eu vou investir mais nele para ele prospectar mais, vender mais, tomar as minhas decisões. Então, exatamente o ponto aqui que o KPI me permite tomar decisões mais estratégicas é porque ele permite que eu faça essa inteligência analisando os dados que eu tenho dentro da minha empresa, sabe? E aí, isso que você mencionou de performance é interessante, né? Porque, assim, eu posso colocar ali, pensando bem na relação dos sócios, qual que é o papel de cada sócio dentro da empresa. E a gente sabe que vai ser diferente, né? Sim. Às vezes um sócio ele é mais do comercial e o outro é mais técnico. Sim. E não é que tem uma coisa mais importante que a outra, mas cada um tem ali que cumprir seu papel. E com métricas diferentes, né? Exato. Como que eu posso medir se cada um está de fato cumprindo seu papel? A pessoa que é do comercial, ela está trazendo os clientes? Ela está conseguindo prospectar bastante? Ela está conseguindo levar ali, pensando, por exemplo, no escritório de advocacia, ela está conseguindo levar o nome do escritório? Ela está fazendo o papel dela de sócio? A pessoa que é mais da área técnica, como que está o acompanhamento dos processos, o acompanhamento dos prazos? Então, a gente tem que pensar em criar KPIs de acordo com as áreas e não fazer uma comparação. Acho que é legal a gente levantar isso, não uma comparação de, esse sócio é melhor que o outro, esse funcionário é melhor que o outro. Uhum. Não, mas... Olha, eu olhei aqui que a gente não conseguiu chegar no ponto que a gente queria a partir da análise desse KPI, desse indicador. O que eu vou fazer para mudar? Então, por isso que KPI também é maleável, né? Assim, você tem uma meta final que você quer atingir. Você vai utilizar desse KPI. Mas se ele não está funcionando, você vai mudar de KPI, porque você tem que chegar na sua meta. A sua meta é o que, em tese, você não pode mudar.
o caminho que você vai fazer, você vai adequando. E você consegue saber se está certo ou se está errado pelos KPIs. E até mesmo eu acho que em questão de inteligência societária, porque muitas pessoas me perguntam como melhorar a relação entre os sócios, né? Trazer uma dinâmica que flua mais a atividade, a gestão no dia a dia do negócio. E uma forma eu acho que seria bastante efetiva de trazer os KPIs, por exemplo, para dentro de um acordo de sócios, através de certas métricas. Aí eu não sei se fazem sentido para você, como por exemplo, taxas ou índices de decisões consensuais versus decisões divergentes entre os sócios, qual que é a taxa de consenso entre eles, ou a quantidade de horas dedicadas ao negócio por cada um, ou não necessariamente quantidade de horas mais as metas, né? A gente tem como estipular algumas métricas nesse sentido, que em razão da estipulação das métricas e da necessidade de cumprimento delas, a relação societária necessariamente fluirá melhor, porque as pessoas entenderão de forma mais clara os papéis de cada uma dentro da empresa. Exatamente. Eu acho que isso é o ponto-chave, assim. As pessoas terem clareza. Isso seria maravilhoso para tudo na vida, né? Todo mundo ter clareza do que tem que fazer e fazer. Então, assim, se você sabe aonde você quer chegar e você sabe o que você tem que fazer, se você tá seguindo, assim... Se tudo der certo como foi planejado, você vai chegar no seu objetivo. E todo mundo vai saber da responsabilidade ali, naquele caminho, né? Pra se chegar nessa meta. Acho que quando você fala da gente colocar isso ali, já tem um documento, já tá por escrito, os nossos objetivos, porque, assim, eu acho que é melhor a gente pensar isso como os objetivos, não necessariamente os KPIs, porque os KPIs vão ser o que a gente vai criar para atingir esses objetivos. Perfeito. Então, ali a gente tem que o sócio vai contribuir com X horas do tempo dele para a empresa. Esse é o objetivo. Como que a gente vai medir isso? Pelos KPIs. Então... Não sei. É a ferramenta, né? O instrumento. Exato. Às vezes um timesheet vai fazer sentido isso para a relação entre sócios. Ou talvez pela entrega a gente consegue contabilizar e quantificar esse tempo que ele tem que despender para a sociedade a partir das entregas dele. Sim, não. A gente avalia para construir esse KPI e no final todo mundo ter clareza. Olha, você não atingiu o que a gente combinou. O KPI está me mostrando que a gente tinha combinado X e você me entregou menos X, ou você me entregou mais X. Como que a gente vai organizar isso aqui pra gente conseguir chegar no objetivo final? Eu já atendi sociedades nas quais tinha uma certa governança melhor estruturada, já eram sociedades empresariais mais robustas, que eu já vi KPIs em relação a tempo médio para decisões societárias. Qual era o tempo médio que os sócios precisavam para decidir sobre determinados assuntos de diferentes áreas, porque daí eles conseguiam medir a complexidade da matéria, isso trazia uma clareza maior sobre governança, sobre estruturação das próprias reuniões de sócios e, no final das contas, acabou facilitando essa tomada de decisões, fez com que fluísse de forma mais efetiva essa administração conjunta dos sócios. Tem algo até também, talvez, de presença, né? Assim, Sim. de quanto a pessoa está disponível. E aí é algo pra gente medir tempo que a pessoa despende ali pra sociedade, Dedica, né? Quantas reuniões você participou, das reuniões que você participou, em quais delas você trouxe algum apontamento, dos apontamentos que você trouxe, quais deles foram adiante e trouxeram um resultado para a empresa. Você consegue medir na performance da pessoa a partir desses dados que são objetivos. Porque eu acho que é importante a gente ter essa visão. Você precisa de dados objetivos para você analisá-los com inteligência e chegar num resultado. Porque o dado por si só, primeiro que ele tem que estar ali estruturado, igual a gente falou, mas ele por si só, ele tá ali. Você que tem que fazer essa linkagem, né? Foram X reuniões, X horas, X respostas, X resultados. O que isso trouxe para a empresa? Então, lá no final, olha, esse ano a gente conseguiu bater a nossa meta em X, o nosso resultado aumentou em X, porque a partir dessa reunião, dessa, o sócio entregou tal, a ação dele resultou em tal, e assim você tem um resultado global da empresa, sabe? A partir da análise dos resultados individuais. Que é o que traz a visão mais estratégica, né? Sim. Porque se você tiver soldado e não conseguir fazer uma leitura dele, continua... desadianta. Fala muito, né? As pessoas... Hoje em dia a gente só escuta falar sobre dados, análise de dados, só que a realidade muito grande é que muitas empresas não têm muitos dados, mas desgovernados, assim, o dado não está estruturado, que a gente costuma falar. Ele não está em um lugar específico, ele está na cabeça dos sócios, ele está na agenda, ele está no papel, ele está em vários lugares, mas Sim. Na hora que você precisa juntar, não tem. Então, talvez assim, antes de uma sociedade tentar pensar em construir os KPIs para
conseguir quantificar o trabalho ali, pense em como organizar a sua empresa, de você conseguir identificar todos os fluxos, todos os processos, cada área, o que é que cada um faz ou deveria fazer para você criar ali aquele plano estratégico mesmo e determinando os KPIs. Porque aí fica muito mais responsável mesmo, né? Muito mais organizado e verdadeiro, sabe? Uma coisa factível. Porque senão você cria um KPI que você não sabe nem de o que você tá falando, você não tem nada pra analisar, você não sabe de onde que ele surgiu. E muito menos pra onde você quer ir, né? Às vezes você até sabe pra onde você quer ir, mas você pensa, gente, como é que eu vou chegar lá? Porque eu não sei nem o que eu tenho que analisar. Entre o aqui e o lá, né? O buraco é grande. E, assim, você falou uma coisa sobre precisar conhecer a empresa, né? O produto, o serviço, os fluxos, os procedimentos internos, toda essa questão. E em termos societários, quando a gente fala de KPIs societários, também há o nível de profundidade do alinhamento entre os sócios. Porque se de repente você fez a sociedade ali com um amigo, com um parente, porque só veio com uma ideia legal, mas você não citou para alinhar questões básicas, não fez um alinhamento de fato produtivo para falar assim, olha, nós estamos caminhando juntos, tem uma compatibilidade de perfis, de interesses, um alinhamento de expectativas, não adianta. Porque você não vai ter profundidade da relação para extrair esses KPIs. Né? Aí, nesse momento que você vai descobrir que de repente não era tão interessante assim aquela sociedade, ou de repente a forma como ela foi estipulada não foi das melhores, poderia ter sido diferente. Então, sem um bom alinhamento no início da sociedade, também a gente não consegue estruturar um KPI. Porque assim, como que você vai cobrar produtividade e rendimento de uma pessoa a qual não se comprometeu a entregar aquilo, né? A qual você não combinou com ela, não acordou, não estipulou quais são as expectativas que você tinha em termos de entregas e que ela tinha, por exemplo? Sim, não, isso com certeza. E assim, é ponto de partida e aquilo que a gente comentou, de acompanhamento também do que foi planejado. Porque às vezes você conversou algo no início e ficou entendido. Na sua cabeça você entendeu uma coisa e está muito claro. Para o outro, talvez não ficou tão claro. Quando você faz esse acompanhamento contínuo, com feedback constante das partes, todas as partes, né? Você vai ali conseguindo organizar. Então, se não estava claro, vai ficando. E as pessoas vão tendo clareza exatamente disso, dos seus níveis de responsabilidade. O que elas precisam entregar para a companhia. Acho que um ponto muito importante quando a gente fala sobre responsabilidade entre sócios, responsabilidade de qualquer pessoa que está dentro de uma empresa, ela entender que o que ela está entregando ali, aquela análise do KPI dela, do desenvolvimento dela e das metas dela, tem um objetivo final, que é o da empresa. Não necessariamente do sócio X ou do sócio Y. Porque se você está numa sociedade, não é você, Sim. É a empresa. Então, o que você está fazendo faz jus, está de acordo no caminho do que a empresa precisa? Às vezes você está entregando uma coisa muito legal, que está fora da meta da empresa. E não faz sentido, não faz sentido. Entrega depois. Muda a meta. Melhore para entregar na meta da empresa. Porque, e assim, nossa, isso é tão comum que às vezes a gente fica empolgado, assim. Eu não sou sócia, né? Ainda de nenhuma empresa. Mas, às vezes a gente fica empolgado para fazer alguma coisa e fala assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai arrasar. E não tem nada a ver com a meta que o sócio lá tá querendo. Aí você já olha para funcionário, por exemplo, né? Sei lá, o sócio analisando os funcionários dele. Você entregou muito aqui, fulano, mas o seu objetivo, olha aqui o KPI que a gente estabeleceu, olha a meta que a gente estabeleceu, esse KPI você não atingiu. Não adianta entregar bem se não é o que esperava, né? E assim, você vai deixar pra falar isso com ele só lá em dezembro? Você fez a meta em janeiro, vocês montaram ali os KPIs para acompanhamento. Você montou ele aqui para acompanhamento, para chegar em dezembro e vocês falarem, batemos a meta. Ou então falar, nós mudamos aqui ao longo do tempo. Se você não faz nada com ele e não chega, você não acompanhou nada. Então, o KPI não serve de nada se você não acompanhar, sabe? Perfeito. E para quem quer estruturar um KPI, por exemplo, começar a desenvolver KPIs em diversos setores, seja na relação societária, em outras áreas, outros setores da empresa como um todo, quais são as características, o que é que torna um KPI efetivo, assim, na sua opinião? Ele tem que ser objetivo, você tem que ter muita clareza do que você está colocando ali como KPI, mensurável, né? Saber exatamente do que é o KPI. Tem que ter um prazo, porque você não pode criar um KPI para não sei quando. Cria um KPI aqui para quando acontecer. Não. Então, assim, geralmente, vamos pensar, você tem uma meta para o final do ano. O seu KPI, ele tem que acontecer até X tempo ali daquele ano. E igual a gente falou, os KPIs, eles podem mudando, mas ele tem um tempo, porque se ele
por exemplo, eu entendi que esse KPI aqui ele não faz mais sentido, então tira ele, cortou, acabou, ele não vai ser ad eterno. E tem que ser, eu falei, objetivo, mensurável, com tempo. É basicamente isso, assim, tem umas classificações mais objetivas que os autores trazem especificamente, mas a gente tendo isso em mente, a gente consegue criar KPIs que realmente funcionem pra gente, de fato, atingir o objetivo final, sabe? E uma vez definidos esses KPIs, nesses parâmetros que você trouxe, como que a gente faz a gestão deles? Como que a gente faz esse acompanhamento no dia a dia? Olha, acho que a gente tem que pensar primeiro a realidade da empresa, da sociedade que a gente tem, o ambiente que a gente está inserido. Tem empresas muito grandes que a gente vai ter softwares que são maravilhosos, específicos para acompanhar métricas, OKRs, KPIs e afins. Tem lugares que não, tem lugares que a gente vai usar um Excel e pronto. E eu acho que é importante a gente pensar que é mais importante você criar KPIs e acompanhá-los do que, de fato, aonde você vai acompanhá-los, sabe? É óbvio que é melhor você ter um repositório ali, algo, né, no seu computador, não um papel, porque o papel pode se perder, né, toda essa questão de gestão de informação, ter um lugar que esteja visível para todo mundo. Mas eu acho, assim, que se você não tiver nenhuma ferramenta como eu falo, objetiva para aquilo, você já pode começar por um Excel mesmo, você monta uma planilha ali com nome do responsável, data de entrega, nome do KPI, objetivo. Todo mundo tem acesso, sobe num SharePoint da vida, alguma ferramenta que seja online para todo mundo poder acompanhar. Se você já tiver um recurso maior para poder investir em alguma ferramenta, tem ferramentas como o Tableau, por exemplo, que é muito utilizado em empresas, alguns recursos de Kanban, que são aqueles, né, que a gente vai passando as tarefas que estão pendentes, tarefas em andamento, tarefas finalizadas. Muitos lugares usam Power BI para poder demonstrar, então, quando você já está no nível de maturidade maior, você consegue construir dashs, gráficos, apresentações melhores, principalmente para os sócios. Então, você monta ali gráficos que vão demonstrar, olha, aqui eu consigo ver quanto que a gente vendeu em X mês por pessoas, por regiões, quanto que cada sócio entregou em tal e tal reunião de horas. Mas acho que assim, para começar, se você pegar uma planilha de Excel, colocar tudo destrinchado, e as pessoas irem acompanhando, já é um ótimo caminho. O importante é a gente conseguir centralizar a informação em algum lugar e que ela seja de fácil acesso para todo mundo e que ela seja de fato acompanhada, né? Que ela não seja esquecida ali. Perfeito. Queria te agradecer pela sua participação. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo o nosso episódio, colheu bons insights, está ali anotando as ideias, a cabeça queimando, porque nosso propósito é isso, é trazer questionamentos, pautas, assuntos que façam a pessoa se perguntar o que ela pode melhorar dentro da gestão do negócio dela. Te agradecer e colocar a Lab Empresarial sempre à disposição para você voltar outras vezes. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Esse assunto, gosto muito de falar sobre isso, acho que é algo que está muito em alta e que faz muito sentido para a gente falar, tanto para sócios quanto para empresas grandes, empresas pequenas. É para todo mundo, né? É para todo mundo mesmo. E eu acho que focar bem nisso de comunicação, acompanhamento, uma boa gestão ali do que a gente está fazendo e principalmente das pessoas, que a gente consegue alavancar muito dentro das nossas empresas. Obrigada. Perfeito. Obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima.